Boa noite. Bom, nosso grupo ficou composto pelos dois temas, foi lazer, recreação, trabalho e escolarização, e lazer e desigualdades regionais. Creio que vai demorar um pouquinho aí por ser esses dois, então acho que vai passar um pouco do tempo. E a nossa equipe é composta por mim, João Pedro, pelo Murilo e pelo Elias, beleza? Pode passar, o Elias. Bom, de início, eu trouxe aqui alguns conceitos interessantes para que a gente entenda todo o contexto que vai ser abordado no trabalho e para que saibamos o verdadeiro significado deles, né? Que ao longo do tempo foi se distorcendo, sofrendo alterações pela sociedade da época. E, enfim, é isso aí, eu vou abordar mais para frente. Pode ir clicando. Isso. O primeiro conceito que eu trouxe aqui foi o de trabalho, que vai se referir aí à atividade ou ação humana que necessita do uso de capacidades físicas, mentais, destinadas a satisfazer uma necessidade, seja necessidade de sobrevivência, por exemplo, a moradia, a proteção, necessidade cultural e psicológica também, que é a arte, lazer, a educação, a saúde, vai tudo englobado nessa perspectiva. A segunda foi o ócio, que é um termo de origem grega, foi criado na Grécia Antiga, e ele significa ali um estado de paz, que leva ali uma condição para a sabedoria. Então é algo que vai levar ali a um aprimoramento interpessoal da pessoa, digamos assim. E o terceiro, que é um dos mais trazidos nessa abordagem, é o lazer, que é um termo que tem variados significados aí para diversos autores, mas que eu vou abordar no sentido do lazer como o que é permitido no tempo livre, como significado de lazer, como algo que a pessoa tem a intenção de fazer fora das obrigações, podendo ser ali prazeroso ou não para aquela pessoa. Acho que para mim ali é o termo que se encaixa melhor nesse contexto. E eu trouxe aqui por último a recreação, o termo de recreação, conceito, né? Que mesmo que ao longo do tempo não seja algo tão discutido como os outros conceitos, acho importante estabelecer o seu significado. Até porque também é um termo ainda não muito definido de maneira clara, mas que muitas das vezes os autores eles acabam se assemelhando muito esse termo da recreação com lazer. Porém, eu acredito, até vários autores também, que são coisas diferentes, além de estarem interligadas, como sendo a recreação mais puxada para o lado de uma manifestação cultural, que vai ter ele como finalidade entreter ali os indivíduos que participam dessa atividade. Então a esse conceito eu não vou me aprofundar muito ao longo do trabalho, de maneira explícita, mas sim de maneira mais subjetiva. Beleza? Então, pode passar aí. Aí eu trouxe o trabalho, fiz uma alusão histórica agora do trabalho com o tempo livre, trouxe os dois termos ali, que é o lazer e o ócio, não sendo a mesma coisa, que a gente sabe que são coisas diferentes. Então eu peguei aqui alguns momentos históricos que eu achei interessante para compreensão. Não peguei tudo, porque ficaria algo muito extenso. E aqui eu até coloquei, né? O tempo livre em duas vertentes, que foi o lazer e o ócio, que vai ser tratado ali que vai ser tratado ali ao longo dos anos. A gente sabe, como foi dito anteriormente no slide anterior aí, que são coisas de significados distintas. A gente sabe, né, que o tempo livre a gente pode ter ou não lazer ou ócio, isso vai do contexto sociocultural de cada sociedade, cada indivíduo, no contexto, né? Vamos lá. Então, o primeiro período que a gente tem é o da pré-história. A gente sabe que o trabalho ele começou desde a pré-história, com o advento ali de instrumentos para sobrevivência, como de início o machado, e depois o desenvolvimento de atividade de pesca, caça em geral, que era o trabalho mais designado ali para os homens, e da agricultura,
que eram ali mais designados para as mulheres. E já o tempo livre, aí ele era usado na convivência com a comunidade entre as clãs e as tribos, né? Pode passar aí, passar para o segundo momento que eu achei interessante, que é a Grécia Antiga, que vai corresponder aí aqueles períodos, né? O arcaico, o homérico, o clássico, onde o trabalho era visto ali com desprezo. Era majoritariamente trabalho braçais, como a criação de animais, agricultura, entre outros trabalhos da época, por serem trabalhos ali realizados por escravos também, na época. Era bastante criticado também pelos filósofos, como temos exemplos aí do Aristóteles, no qual ele julgava o aprimoramento do intelecto e das virtudes sendo algo primordial para o ser humano, e não essa obrigatoriedade do trabalho, que era imposto na época. E aqui a gente tem o tempo livre, no caso, o ócio, vai dar o tempo de ócio criativo, era digno do homem livre, no qual vai contemplar justamente isso que o Aristóteles trazia. Então, ele achava o ócio ali fundamental na vida do homem livre. A terceira momento que eu achei interessante, que é a Idade Média, época ali onde reinava ali o sistema feudal, o trabalho também era visto de maneira desprezível, meio que uma troca de serviço dos servos, que eram ali os camponeses que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, que no caso eram os donos da terra, e em troca eles davam moradia, proteção, enfim. Então era visto como algo a ser realizado por pessoas que viviam como escravas do sistema. Não eram escravas, mas viviam como os escravas do sistema político e também religioso da época, por impor muitas coisas. O tempo livre nessa época aí, no caso do ócio, do ócio improdutivo, entre aspas, né, que era julgado para essa época medieval, vai ressaltar o surgimento da nova classe social no final dela, que vai ser a burguesia, que contrapunha esse sistema feudal, com ideias mercantis, muito relacionadas ali ao capitalismo, como o livre comércio, expansão marítima, inerentes aos ideais dessa classe. Então, vai haver uma transição, não só no sistema político e econômico, como a esses conceitos relacionados ao trabalho e o ócio. Beleza? Aí pode passar para o próximo tópico? Isso. E com esse crescimento exponencial da burguesia, nessa época, o sistema feudal ele começa a perder força para se manter, e foi aí um grande preditor para que surgisse o Renascimento, havendo também o chamado Renascimento Urbano, onde várias atividades econômicas surgiram e fortaleceram no próprio âmbito político e econômico. Uma das principais atividades foi a atividade artesanal, e a gente tem até exemplo da produção têxtil, e foi aí que começou a ter outro olhar sobre o trabalho. No exemplo temos no qual essa época foi uma grande valorização do individualismo, ou seja, o ser humano ali ele buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar os seus talentos através do trabalho. Então, para que esse aspecto se aflorasse, era através do trabalho. A gente tem aí vários exemplos dessa época do Renascimento, como o Renascimento literário. A gente pode pegar aí Maquiavel, Shakespeare. O Renascimento artístico tem exemplo do Leonardo da Vinci, Michelangelo, entre outros autores, que ocorreu nessa época, caso famoso, e o que ainda acontece também nos dias atuais. Se a gente for levar para hoje, né, que é a famosa industrialização cultural, característica do sistema capitalista, né, que é um conceito atrelado ao consumo de massa, ou seja, produzir e comercializar conteúdos que
poderiam ser, o trabalhador vai transformar esse tempo livre, que poderia estar relacionado aí ao lazer, em mercadoria adquirida pelo consumidor. Então, na verdade, ele cai na tentação de um falso tempo livre, né? Por causa dessa industrialização cultural, digamos assim. E agora, entrando mais na modernidade mesmo, foi esse o período de grandes acontecimentos que vai dar ênfase aí na Revolução Industrial, no qual o tempo houve uma industrialização desenfreada dos centros urbanos, que, na verdade, isso foi o que foi trazido antes. Houve a substituição da maquinaria pela mão de obra braçal. Então, o trabalhador ele passava muito tempo nas indústrias e tudo mais, e ele começou a questionar isso. E foi aí que surgiram aqueles movimentos do ludismo, cardismo, onde ele tinham ali o propósito de fazer essa revolução industrial, fazendo rebeliões e exigindo melhores condições trabalhistas em geral, que hoje em dia já sofreu melhorias ao longo do século, onde o tempo livre de descanso, né, na verdade, nesse período, o ócio, por exemplo, ele era visto como um vício a ser curado, né, digamos assim. Tem até aquele ditado famoso, né, cabeça vazia, oficina do diabo, de origem religiosa, que atuava ali junto do Estado como regulador desses interesses socioculturais, como o próprio lazer. Então, foi esse tempo do ócio, ele foi fundamental para que essa revolução acontecesse nessa época, né, no qual era ali um momento onde a classe dominada se juntava para discutir os seus direitos em geral e se unir contra esse sistema, né? Tem até um filósofo que eu tinha achado interessante falar dele aqui, que é o Albert Camus, que vai deixar isso bem claro, essa questão do trabalhador ter essa autocrítica referente à sua condição de trabalho. Ele vai até analisar ali um mito, que é o mito de Sísifo, se não me engano o nome, onde ele explica isso, do trabalhador ter ali a autocrítica e saber fazer essa revolução, digamos assim. E levando para os dias atuais, no caso aí a contemporaneidade, muitas pessoas hoje em dia objetivam manter sua carreira de maneira autônoma, a fim de muitas das vezes terem ou conseguirem uma liberdade financeira maior, a depender minimamente do Estado, né, da intervenção do Estado, mas que isso ainda precisa, essas pessoas de uma maior qualificação, experiência com essa área de você gerir um negócio, né, para que futuramente ela não se decepcione ou algo do tipo. Então, e um dos motivos para as pessoas, né, quererem essa autonomia é ter ali um maior tempo livre, mas especificamente para o lazer, que vem aí se ampliando ao passar dos anos, mas que ainda tem muito para se abranger. É algo ainda que pode ser muito abrangente ainda. Aí pode passar, agora eu vou trazer os dois artigos que eu peguei. O primeiro artigo que eu peguei chama Ócio, Lazer e Tempo Livre na Sociedade do Consumo e do Trabalho. Acho que ele vai elucidar bastante o que foi falado ali inicialmente nessa alusão histórica, referente aos conceitos e suas modificações interpretativas do meio social que ele sofre com o passar do tempo. Teve como base esse artigo mostrar como esses três conceitos de ócio, lazer e tempo livre são importantes na estruturação social e como vem ganhando atenção, né? Devido a essa valorização que teve o trabalho no período da Revolução Industrial. Então, mas que ainda assim critica, né, também o atual modelo capitalista por ele meio que deturpar, mercantilizar ou coisificar esses significados nessa temporalização social atual referente a esses elementos do ócio, lazer e tempo livre. Ele vai relatar também
como a educação se aliena ao trabalho, onde a criança ali ela é preparada, ela é moldada desde a escola para uma vida adulta no trabalho, demarcada ali pelo paradigma justamente dessa revolução, dessa produção industrial, na verdade, em que os valores, principalmente referente ao tempo livre de ócio, no qual seria ali um momento para atender os pensamentos e desejos pessoais dos indivíduos, eles muitas das vezes pelo sistema capitalista eles são deixados de lado. Então esse artigo ele dá uma atenção muito especial para isso e justamente mais especificamente para o ócio, que eu acho que tem também até um autor que ele cita nesse artigo, não me lembro muito bem o nome, eu lembro que o artigo era de 2003, onde ele vai dividir o ócio em 3 esferas, que é a esfera psicológica, que vai ser ali relacionado ao desenvolvimento pessoal e mais a parte emocional, a esfera social, que vai ser relacionada ali à integração social, vai ter 2 funções, essa esfera social que vai ser a função simbólica, que no caso vai dar aquela ideia de pertencimento do indivíduo a uma categoria social, de identidade e afirmação pessoal através dessa atividade do ócio, e a função terapêutica dentro também dessa esfera social, que vai ser importante aí na saúde física e mental do indivíduo. E a terceira esfera que ele vai citar é a esfera econômica, que vai ser relacionada aí com a observação da pessoa referente a seus gastos pessoais e familiares com atividades do ócio também. E claro que ele vai citar como essa sociedade do consumo faz a função econômica do ócio em um sentido duplo, no qual a gente vai ter ali os gastos com essa atividade, que vai ativar esse sistema produtivo, ou seja, vai alienar, a pessoa vai estar ali consumindo mais, mas ao mesmo tempo as atividades, majoritariamente, elas não vão ter um custo. Então, não vai se amparar nessa política, nesse sistema de política econômica. Então, acaba que esses 2 aspectos andam quase sempre juntos nesse contexto social do capitalismo. Basicamente, o artigo tenta mostrar como o meio ele aliena a sociedade como um todo e deixa a mesma sem o autocondicionamento para o aperfeiçoamento pessoal, deixa aquela autocrítica que foi falado anteriormente. E, por último, esse segundo artigo tenta falar da maneira mais resumida possível, cuja referência eu peguei no livro que disponibilizou para a gente. Vai se referir aí ao lazer e consumo cultural, né? Em que vai fazer a comparação das classes sociais. Ao contrário do primeiro artigo, vai trazer de uma maneira mais direta, mais explícita, essa questão do acesso ao lazer. No caso, aí vai ser entre as 3 classes, né? A classe A, que é a alta burguesia, a classe B, que é a classe média, e a classe operária, que é a classe C, na região metropolitana de São Paulo. Então, a amostragem aí do artigo vai ser de 180 pessoas, vai ser 60 por classe, divididamente entre o sexo masculino e feminino. E um fato muito curioso que esse artigo traz, que é interessante, que ele mostra que mesmo as classes tendo ali praticamente as mesmas horas de trabalho, elas possuem tempos de lazer diferentes, no qual as classes operárias desperdiçam muito tempo, por exemplo, ele cita o exemplo, no deslocamento da casa para o trabalho, tempo esse decorrente do tempo livre, né, mas que acaba não sendo utilizado para o lazer. Em contrapartida, as classes mais elitizadas, classe A, né, por morarem perto do trabalho, em centros urbanos, elas desperdiçam o menor tempo para o trabalho, disponibilizando que elas utilizem esse tempo para o lazer. Então, que foi muito evidenciado nesse artigo, pelo aspecto cultural, onde a classe mais rica tinha maior hábito de ir ao cinema, restaurante, praticar esporte, a leitura, tanto no jornal como nos livros, e isso a classe pobre não tinha muito tempo para fazer esse tipo de atividade. E isso, se a gente for levar, são costumes, né, que enriquecem o ser humano, o homem.
Então, uma classe social que não tem esses costumes, ela é meio que excluída culturalmente, mas de uma maneira mais subjetiva. E isso que o artigo ele deixa para a gente pensar, ter essa crítica referente a esse tema. Então, eles fica por isso, a gente vai passar um vídeo agora exemplificando bem a trajetória do trabalho ao longo dos anos. E é isso, basicamente é isso. Se alguém quiser debater alguma coisa, tiver dúvida aí, galera, pode falar, que a gente troca uma ideia. Ou quiser trocar no final do encontro, fica à vontade aí. Tá, jóia, João, é isso aí, velho. Deu para entender mais ou menos a linha, mano? Tranquilo? Sim, sim. Falei pra caralho mesmo. Vou desligar o áudio para escutar o vídeo. Você já chegou a pensar sobre a sua jornada de trabalho? Vivemos praticamente um reflexo das décadas anteriores. Mas não se engane, as mudanças dependem exclusivamente de nós. Desde seu início, o conceito do trabalho carrega uma carga muito pesada, já que o mesmo era diretamente ligado ao sofrimento e à escravidão. Ao longo dos anos, com o capitalismo se desenvolvendo nas sociedades, o trabalho deixou de ser apenas uma ferramenta de sobrevivência e se tornou também parte da personalidade das pessoas. Proporcionar a obtenção de bens estimula até hoje o desenvolvimento de todos os indivíduos e, por consequência, seus estilos pessoais. Mas por que sofrimento, você pode se perguntar? Antes do trabalho herdar esse nome, ele era conhecido como tripalha, em latim tripalium. Essas palavras representam mais de um significado. O primeiro é uma ferramenta com a forma de um tridente, geralmente com as pontas afiadas, usado para bater o trigo e as espigas de milho. Já a segunda opção seria instrumento romano de tortura, usado para castigar os escravos. Desta palavra surgiu a nossa definição para o trabalho. O tempo passou, os costumes mudaram, os caminhos para a autorrealização são outros. Porém, ainda não somos livres. Nos escravizamos pela busca de bens materiais, já que parece ser extremamente necessário nessa sociedade de consumo a qual vivemos hoje. O trabalho é uma das formas do homem atuar sobre o mundo e que o faz de várias formas, mas com certeza o faz devido à bagagem que traz de sua herança cultural e sua ideologia acerca das relações sociais. De fato, a maneira como moldamos nossas vidas está fortemente ligada à nossa profissão. O conceito de possuir cresce todos os dias dos nossos lados, já que geralmente somos induzidos a isso indiretamente. Ao longo da evolução e revolução industrial, 3 grandes filósofos se destacaram com visões divergentes sobre o tema trabalho. No entanto, cada um apresenta argumentos relevantes que nos ajudam a entender melhor o porquê precisamos tanto dessa ferramenta. Karl Marx, um grande pensador e revolucionário, descreveu em seus textos diversas teorias que englobam política, sociologia e outras áreas. Demonstrou que a sociedade gira em torno de suas ações econômicas, ou seja, colocou em prática essas teorias para que assim elas ganhassem vida. Já Emile Durkheim desenvolveu uma teoria inovadora sobre a sociedade, dizendo que ela é semelhante a um corpo vivo. Cada órgão cumpre uma função para o todo, algo semelhante a uma consciência coletiva. E Max Weber, sociólogo alemão, proclamava que a sociedade é muito mais complexa do que aparenta, não podendo ser harmoniosa. Estruturou a ideia de ações sociais dos indivíduos e que, através dos estudos destes mesmos atos, se desenvolveria uma sistematização para a melhoria do todo. Todos eles buscavam entender o movimento que estava iniciando na época, que era a sociedade de consumo. Com ela, surgiu também a ideia de empreender, a qual pode ser explicada desta maneira. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente, pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos materiais. Felizmente, essa definição nos mostra o quão importante o tempo é, e como ele está sendo utilizado de maneira ineficaz nos tempos atuais. Vivemos na sociedade pós-industrial, mas ainda trabalhamos como se estivéssemos vivendo em uma era industrial. Por mais que tenham sido desenvolvidas diversas técnicas e ferramentas para a otimização do tempo, muitas pessoas não sabem organizar seu tempo livre até hoje. O avanço da tecnologia permite que a humanidade se liberte de tanto trabalho e aproveite o que será feito em sua vida. A principal diferença entre as pessoas que aproveitam esse tempo para as que não aproveitam é possuir uma visão de longo prazo.
Temos que mudar nossa noção de tempo disponível para gerar energia ao ócio. A maioria das pessoas vivem para trabalhar, transformando isso em prioridade. Visando melhores condições financeiras, as pessoas trabalham muito e por conta dessa escolha, o estresse ganha cada vez mais espaço nas suas vidas, prejudicando de uma maneira extrema a criatividade, que desenvolve as ideias mais importantes e significativas para a sociedade. A criatividade é o maior capital dos países ricos. Eles vivem literalmente de ter ideias. Os Estados Unidos não é a maior potência apenas por ter a maior força militar do planeta, mas sim por gerar todos os anos mais patentes industriais e direitos autorais do que o Japão e a Europa juntos. Domênico de Masi mostra que a solução de nossos problemas pessoais e financeiros não estão ligados à carga horária, já que nada adianta utilizarmos praticamente todos os nossos esforços em ocupações com pouco prospecto de futuro. No momento que conseguimos manipular o nosso tempo livre de maneira útil, temos uma visão diferente sobre as coisas que realmente nos fazem feliz e conseguimos utilizá-las para atingir a nossa realização pessoal. Conseguir enxergar que o tempo livre é poder criar coisas boas tanto para a sua vida quanto para a vida de todos em sua volta, e é um ponto muito importante de ser visto. Empreender não significa apenas ter autonomia, mas sim ter a certeza de que seus ideais irão realmente conduzir o rumo da sua vida, transparecendo realmente quem você é. Então, o vídeo é basicamente isso, que meio que deu um resumo aí do que eu tinha falado, mas com mais detalhes até. E é isso, né? Vai botar a apresentação aí, Iris? Vou. Agora eu vou falar minha parte. Só me fala se tá compartilhando. Sim, mano, tá compartilhando. Tudo ok. Bom, agora minha parte, vou falar sobre lazer e escolarização, que essa minha parte que eu vou falar é basicamente bem feita e abordada no estudo do Botelho, no artigo dele, que a gente vai até citar a referência no final do trabalho, tudo certinho. E eu vou usar um termo aqui no meu trabalho, que é o termo intelectual, que eu estou me referindo com esse termo às pessoas que possuem um maior tempo de escolaridade. Então, vai ser o que vai estar aqui esboçando. Então, basicamente, nesse estudo, foi comprovado que um público com mais de 11 anos de estudos é considerado mais intelectual. Então, ou seja, basicamente, principalmente aqui no Brasil em si, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, é bem dividido assim. O fundamental, eles são 8 anos, e o médio são 11 anos. Então, basicamente, o que ele tenta demonstrar é que as pessoas que possuem em si o ensino médio completo, ele tende a ter, a ser um pouco mais intelectual no sentido de conseguir conciliar essa prática de ter uma atividade a mais de lazer para poder praticar e praticar em si o lazer. Então, eu coloquei ali que tem essa conciliação, né, das pessoas que possuem mais anos de estudo conseguir ter uma chance de mais práticas de atividade de lazer. E os exemplos, basicamente, de atividade de lazer que a gente já conhece, já foi debatido até em aula, que são cinemas, teatros, museus, estádios de futebol ou algumas outras integrações assim, que em si nesse estudo aborda falando que essas pessoas que possuem sim, um nível maior de estudo têm mais, e as pessoas que possuem um menor nível de estudo não possuem tantas chances assim ou não praticam várias outras atividades de lazer. E uma coisa que também foi bem importante, bem explicado lá, é que a escolaridade dos pais ela influencia nas oportunidades de lazer dos filhos, tanto na maneira de influenciar no sentido de os filhos fazerem os que os pais já fazem ou acostumarem a fazer os que os pais fazem, mas também sobre o nível de estudo.
muitos filhos também possuem um nível mais reduzido de estudo, de acordo com que os pais também têm um nível menor de escolaridade. Então, basicamente, dessa parte é isso que eu queria dizer. E agora o Murilinho segue pra gente. Tá dando para me ver aí, gente? Tá dando para escutar? Tá sim, tá suave. Ok. Então, minha parte é falar sobre o lazer e as desigualdades regionais, né? Muito bom frisar. Desigualdade. A gente vive num sistema capitalista e, a partir desse conceito e do jeito que nós vivemos, a desigualdade está presente em vários quesitos, né? Não somente nos regionais, mas desigualdades de economia, que eu vou falar um pouco agora, que pode influenciar bastante no lazer, né? Eu vou citar aqui um estudo do IPEA, que apontou que a percepção das diversas classes sociais em relação à localização dos espaços é sempre mais positiva na medida que há um aumento dos rendimentos. Então, ou seja, quanto mais poder aquisitivo um indivíduo possui, maior a chance dele de perceber a oferta de equipamentos de lazer, né, como bem localizados. Essa característica se deve à coincidência entre maior renda e acesso a equipamento urbano. Então, a parte econômica ela está muito ligada à parte do lazer também. Eu vou falar um pouco do artigo que eu busquei também, que é o uso do tempo livre e as práticas culturais na região metropolitana de São Paulo, onde a gente pode citar as desigualdades. Elias, pode passar para mim? Que são as variáveis que afetam e os níveis de renda estão presentes nela também, além do nível de escolaridade que o Elias passou antes, a faixa etária e a localização domiciliar também é uma variável que afeta bastante, né? Inclusive, pode passar mais um aí, Elias. São Paulo é uma capital onde é concentrada a riqueza e podemos citar que essa riqueza está concentrada no centro expandido. O que seria isso? A capital é uma cidade onde há uma baixa correspondência entre o crescimento urbano e a distribuição dos equipamentos culturais. A gente chama de centro expandido, que é a região que concentra todas as vantagens. A concentração de equipamento cultural, população de maior renda e escolaridade, melhor sistema de transporte. Só que há um desequilíbrio de distribuição disso pelo espaço da cidade. Então, nas zonas mais periféricas, a população não tem tanto acesso ao lazer quanto as pessoas que estão dentro do centro expandido, né? E a gente pode perceber isso, e do ponto de vista geográfico, há também uma desigualdade na oportunidade de acesso ao lazer, que pessoas que vivem em capitais ou cidades do interior, em bairros centrais ou periféricos de grandes cidades, que eles vão conhecer diferentes possibilidades de lazer. A região metropolitana brasileira, ela concentra 41% dos gastos culturais das famílias, reforçando que tanto a oferta quanto o consumo cultural se concentram onde há mais efervescência na atividade econômica, novamente entrando a variável de economia. Por exemplo, quem mora no centro de São Paulo tem 2,6 vezes mais chances de usufruir determinadas práticas de lazer que alguém mora na periferia. A gente pode correlacionar, por exemplo, pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso à televisão, apesar da maioria das cidades brasileiras, o grande público tem acesso à TV, né? O artigo traz isso. E a gente pode perceber também desigualdade entre os estados, que eu posso citar que entre 1996 e 2002,
o total de recurso financeiro investido pelo governo em cultura, por meio da renúncia fiscal, a gente pode perceber uma desigualdade muito grande dos estados localizados ao norte do país e ao sul do país, né? Tendo uma maior concentração dessa renúncia fiscal na parte do Sudeste, com 74%, de todos os investimentos realizados pelo governo em cultura, por meio da renúncia fiscal no mesmo período. O Sul representa 7%, o Nordeste e o Norte são as menores partes, e se a gente pesquisar isso num gráfico, a gente não consegue nem enxergar. Então, essa desigualdade já vem desde o governo. Se ficar ruim o meu som aqui, é porque começou a chover. Aí, tá dando para escutar direitinho, gente? Ok. Trazer outro dado aqui. E, em 2006, de todos os municípios brasileiros, apenas 53 possuíam bibliotecas, museus, teatros e etc. E, por outro lado, 152 municípios não contavam com nenhuma possibilidades. E o que a gente pode ver de mais abundante que o governo pode fornecer de lazer são estados e ginásios esportivos. Entre os equipamentos culturais de lazer mais disponíveis, eles estão presentes em 70% dos municípios brasileiros, mesmo naqueles com baixa arrecadação de imposto e economia menos dinâmica. Então, a gente pode perceber aí que a desigualdade regional ela é bastante presente, não é? Vendo essa parte econômica, muitas pessoas têm acesso ao lazer morando no centro da cidade, tem a casa perto de lugares como teatros, cinemas, e conseguem usufruir desse tempo, né? Do que pessoas que podem morar na região periférica, que demoram um tempo para se deslocar, igual o João Pedro citou, a parte do trabalho também, né? Pessoas ricas, é importante citar aqui, pessoas ricas e pessoas pobres podem trabalhar a mesma quantidade de tempo, só que o nível de horário delas para a disponibilidade do lazer pode ser diferente. No meio do deslocamento, pessoas ricas podem morar perto do trabalho e reduzir essa carga horária significativamente, enquanto as pessoas mais pobres, às vezes, têm que se deslocar no meio de transporte público e demorar mais tempo para chegar no local em casa e ter tarefas em casa. Esse é um exemplo bom de se falar. Agora, essa parte eu já disse tudo que eu tinha para falar, né? O Elias vai colocar um vídeo para explicar isso bem direitinho, como que a gente pode reduzir essa desigualdade regional. Ok? Nós transitamos muito rapidamente das antigas cidades agrárias para cidades industriais, e essa transição foi feita sem a democracia, sem participação. Então, construímos cidades autoritárias e cidades segregadas. Em São Paulo, como a gente sabe, 70% dos empregos estão concentrados numa área que é em torno de 20% da cidade, 18% da cidade, que é o chamado centro expandido. Essa região é a região que continua a ser a que mais se valoriza e continua expulsando pessoas, né? E você vai concentrando pessoas nas áreas mais periféricas, gerando uma demanda de mobilidade infinita. Por mais que o poder público atue, né, a demanda sempre parece crescer na frente, né, mas isso está ligado a esse processo. Eu não diria todo, mas a maior parte dos investimentos
A maior parte dos investimentos, inclusive em manutenção da cidade, ele é gasto para a área mais rica da cidade, que é objeto de um mercado imobiliário altamente especulativo. As nossas cidades, elas são eivadas pela especulação imobiliária, né? Acho que é um dos elementos mais decisivos nessa destruição da experiência urbana, né? E não há políticas efetivas, reais, de combate à especulação imobiliária. A posse de um imóvel, por exemplo, se transformou num verdadeiro investimento, quer dizer, sendo que, na verdade, é a posse de um bem social. A produção de desigualdade territorial na cidade é um reflexo do predomínio desses interesses, e que eu acho que a gente só pode enfrentar com política, com poder público que esteja consciente disso e seja progressista, e com o movimento social. A solução seria que o poder público tentasse recuperar uma esfera de certa independência em relação ao capital, ao interesse especulativo, imobiliário e etc., para fazer investimentos urbanos, investimentos estruturais, não investimentos simplesmente que melhorasse um pouquinho, mas coisas que melhorassem muito a qualidade de vida das pessoas. Acho que dando cada vez mais voz, mas não só voz no sentido de consulta, mas voz também no sentido de decisão, de deliberação, de veto, né? À população, você tem condição de equalizar melhor, pelo menos as prioridades, certo? Que devem ser colocadas em primeiro lugar, certo? Dentro de um processo de reconstrução da qualidade mínima de vida das nossas cidades, né? Enquanto mais nós insistirmos, né, em modelos de cidades industriais, ou seja, cidades estendidas, em que as pessoas moram cada vez mais distante do centro, e há uma desconexão entre áreas de lazer, áreas de educação, áreas de trabalho e a área de moradia, mais nós estaremos forçando a desigualdade e a segregação nas nossas cidades. O essencial é diminuir a desigualdade de renda, diminuir a desigualdade de classe, e não simplesmente a desigualdade territorial. Quer dizer, não é simplesmente botar pobres e ricos vivendo lado a lado, mas é fazer com que os ricos não sejam tão ricos e os pobres não sejam tão pobres. Nós precisamos mudar a sociedade e as cidades. Não é possível você mudar a cidade sem mudar a sociedade. Então é isso aí que eu queria mostrar um pouco. Vocês têm alguma coisa para falar, galera? Bom, acho que foi bastante isso que o trabalho trouxe, né, mano? Do capitalismo iniciando, na maioria das vezes, um grande vilão, não querendo botar a culpa totalmente no capitalismo, até porque eu não vejo o capitalismo como o principal erro, assim, é um erro, mas só que o capitalismo elevado ao exagero que cria essas situações. Então, eu acho que precisa de uma reformulação, sim, nesse sistema, não por inteiro, mas só uma reformulação, até porque a gente tem exemplos de outros países que são capitalistas e que se dão muito bem nesse quesito de desigualdades regionais, essa questão do lazer ser bem acessível para todas as classes. Então, eu acho que é mais uma questão, um erro mais nacional também, do Brasil. Então, mas você queria dizer sobre diminuir os extremismos, né? Porque no Brasil teria muitas pessoas que têm um poderio econômico muito alto. Exatamente. E pessoas extremamente pobres. Então, a distribuição de renda é muito desigual, né, velho? Em si, isso vai influenciar todas as áreas do nosso país, a educação, o lazer principalmente também, né? Porque às vezes o poder público ele dá o lazer, mas a pessoa não tem o acesso. Ela não consegue se beneficiar daquilo que o governo está dando, né? E
por mais que ela trabalhe e conquiste isso, né? Aí fica muitas vezes desigual a luta. Então, às vezes o governo fala que tem, mas a pessoa não pode usufruir Com e certeza. Não quer dizer que tá ali que todo mundo vai usufruir, uns mais que os outros. Então, é exatamente exatamente isso, né? que as Essa políticas. parada também tem muito a ver com o nível de escolaridade, né? A diferença que tem, tipo, nas regiões mais periféricas em si, as pessoas não conseguem ter um ensino médio formado ou até um superior. Tipo, o nível de diferença é muito Sim. grande do que as capitais em si, os centros. Isso profissionalmente aí atrapalha muito, né, cara? Sim. Esse baixo Normalmente as pessoas têm que pessoas. parar de estudar para trabalhar, para Isso, sustentar a exatamente casa, isso que eu ia falar. Não tem E tempo. geralmente, e também é importante e legal falar que quando a gente fala de lazer e governo, a primeira coisa que a gente vê na cabeça é a cultura erudita, né? Aham. E assim, e a maioria, pelo menos assim, no meu entender, a periferia não é muito com a cara da cultura erudita, a cultura que vendem aí na televisão, né? Com certeza. Muitas vezes. Distorcem muito. E então acaba sobrando para outros quesitos, outras oportunidades, como o esporte. O esporte é um grande meio, né? O próprio futebol, a maioria dos profissionais de futebol normalmente vem de campeonatos de favela, até de peneiras, então é uma De projetos. oportunidade ali, só que o cara tem que se julgar também e não tem tantas chances como normalmente uma classe mais elitizada tem, porque pela questão financeira, ela pode fazer uma faculdade particular, por exemplo, paga uma classe mais operária, mais pobre, não tem essa gama de oportunidades, tudo mais pelo sistema político e econômico, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito reformulada, assim como também até o Karl Marx é um cara que defende muito isso, não querendo que a gente passe para um socialismo, eu até não defendo isso, mas eu acho que, de fato, o capitalismo precisa de reformulações nesse aspecto para que todo mundo consiga, pelo menos, usufruir dos meios do lazer e que, minimamente, né, que é disposto para essa população em geral. Isso aí, mano. Eu tô de acordo totalmente aí. É isso. Elias, tem alguma coisa a contribuir? Não, é só falar também que eu coloquei na tela as referências que a gente usou nos estudos. Não sei se tá mostrando aí. Não, tá sim, tá sim. Todos os artigos, na verdade. Esses artigos que nós usamos. Só para poder deixar claro aí que tava mostrando. Beleza, então é basicamente isso, né? A gente, eu acho que conseguiu elucidar bastante o tema. Acho que ficou bem claro também. Então, eu acho que se alguém tiver algo a dizer, eu acho que já pode encerrar aí o nosso debate aí. É basicamente Ok. isso. Tá tranquilo? Tá show. Fechado. Beleza. Valeu. Valeu. Valeu.